a palavra do Senhor diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver que grande maravilha é essa. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Aqui é a nossa primeira sessão de leitura. Irmãos, nesse momento, quem é Moisés? Moisés é o homem que está vivendo a sua segunda vida, por assim dizer. Porque este homem, Moisés, você conhece a história, é muito famosa. Ele nasce debaixo do Egito, e ele é hebreu. E debaixo do Egito, Moisés sofre a perseguição de Faraó, mas milagrosamente, Moisés é colocado num cesto e é levado a um dos braços do rio Nilo, onde é encontrado pela filha de Faraó, é adotado e criado como príncipe do Egito. Inclusive Moisés tem esse sentido, aquele que é tirado das águas. A filha de Faraó o adotou e ele viveu boa parte da sua vida, até mais ou menos os seus 40 anos, nos palácios do rei do Egito. E a gente está falando de um tipo de vida que é invejável. Os melhores mestres e doutores de qualquer ciência estavam no Egito. O maior poder militar dessa época é o Egito. Faraó é considerado divindade. E toda a família de Faraó que mora na casa de Faraó tem status divino. Então Moisés viveu boa parte da sua vida extremamente privilegiado. Mas Moisés sabia que era hebreu, que tinha sido tirado das águas. E aí um dia Moisés desce do palácio, da sua vida comum, para ver a vida do seu povo, os hebreus, escravizados no Egito. E aí Moisés vai defender um hebreu de um ataque de um egípcio, e Moisés acaba matando aquele egípcio, e o que acontece? Ele se torna culpado. Moisés sabe que ao fazer isso, está incorrendo em crime, e o crime não foi bem encoberto. Algumas pessoas viram o crime que Moisés cometeu, mesmo que ele não tivesse essa percepção. E no outro dia ele descobre que ele é um assassino conhecido. O que Moisés faz? Moisés corre. Sai ali do Egito para a terra de Midian, encontra uma família com quem se casa, com uma esposa, e passa a viver os outros 40 anos como pastor de ovelhas no deserto. Toda a educação formal que Moisés recebeu, conhecimento médico, conhecimento científico, linguístico, conhecimento jurídico, toda a educação formal que Moisés recebeu, agora não tem nenhuma serventia, porque este homem é um refugiado que está escondido no deserto de Midian, cuidando de ovelhas durante 40 anos. Durante 40 anos, o que ele faz? Pega as ovelhas de um lugar, leva elas para pastarem e volta. O príncipe do Egito começou um trabalho completamente mecânico, metódico, sem nenhum tipo de criatividade, e agora está escondido. Mas depois de 40 anos, ele decide levar as ovelhas para um lugar um pouquinho diferente. E aí Moisés vê um fenômeno. Ele vê que existe uma árvore, e a Bíblia chama de sarça, muito provavelmente é um tipo de amoreira que é comum naquela região, e aquela sarça está em chamas. Mas há algo estranho, porque o fogo não parece vir da própria sarça. Ela está queimando, há luz, há coisas envolvidas, mas ela não se decompõe. E Moisés observa aquilo com bastante curiosidade. Árvores pegarem fogo no deserto não é incomum, mas árvores sobreviverem às chamas, isso é muito raro. E aí Moisés se aproxima, e a Bíblia diz que da árvore, o anjo do Senhor, os irmãos viram essa expressão no texto, o anjo do Senhor viu Moisés se aproximando. Quando nós dizemos que o anjo do Senhor viu Moisés se aproximando, nós estamos falando sobre um tipo específico de manifestação de Deus. Se este anjo está com a letra maiúscula,
é porque não é meramente um tipo de anjo qualquer, Miguel, Gabriel ou qualquer outro tipo de anjo. A gente está falando de um enviado específico de Deus, que a teologia chama, neste episódio, de cristofania. O que isso significa? O próprio Cristo, pré-encarnado, antes de ter descido ao ventre de Maria, estava naquela sarça. E por que a sarça está pegando fogo e não se queima? Porque o autor do universo, o Verbo eterno, não encarnado, pré-existente antes de todas as coisas, ele está naquela sarça. E aí ele chama Moisés. Só que tem um detalhe tão bonito. Na cultura hebraica, quando eu quero chamar alguém de forma carinhosa, como que eu me refiro àquela pessoa? Eu uso o nome dela 2 vezes. Abraão, Abraão. Maria, Maria. Moisés, Moisés. O Deus do universo, na sarça, está lhe chamando Moisés, Moisés. É um toque de carinho. Moisés, vem para cá, pode se aproximar. Não há um tom de ameaça. É assim que os hebreus chamam quem eles gostam. E aí Moisés começa a se aproximar. Mas nessa hora, o Deus da sarça, o Verbo pré-encarnado, anjo do Senhor, diz a Moisés: calma, calma, me veja, mas a terra que você está pisando é terra santa. Então tire as sandálias dos seus pés. E aqui, irmãos, é muito interessante a gente estudar história e cultura egípcia. Porque qual que é o problema da sandália? O que existe na sandália que torna aquilo complicado que Deus disse para Moisés: viu, quero você descalço. Não tem nenhum problema na sandália em si, fica tranquilo, vá ao shopping do calçado. Mas, irmãos, a sandália não é defeituosa em si mesma, mas o ato de tirar aquele calçado tem um sentido profundo na cultura. Quando as pessoas da época iam fazer uma aliança, um contrato, o que elas faziam normalmente? Trocavam os pares de calçado entre si. Esse é um costume heteu de um povo que vivia aqui ali naquela região e que se espalhou. Mas também quando você ia receber um estrangeiro em casa, você pedia para ele: tira seu sapato, fique à vontade, quero te receber bem. Mas principalmente, quando você estava diante de uma grande autoridade, você entrava descalço. Essa é a cultura egípcia. Um dos 3 deve ser o motivo pelo qual Deus pediu para Moisés tirar a sandália. Mas qualquer um dos 3 pode ser usado. De fato, Deus vai fazer uma aliança com Moisés. De fato, Deus é muito maior do que Moisés. De fato, tirar as sandálias fazia sentido. Moisés, tire a sua sandália. Estamos entrando em um terreno diferente. Aqui você não tem credenciais para usar sapato. Sinta-se em casa. Estou te recebendo. Mas aqui é de um jeito diferente. A terra em que você está é santa. E aí Moisés tira o seu calçado, se aproxima e Deus começa a falar com ele. Mas o que a gente vê como um detalhe? Moisés teve medo. Irmãos, isso aqui faz muito sentido. Imagine, Moisés tem cultura hebraica, mesmo tendo sido criado no Egito. A babá dele durante alguns tempos foi a sua própria mãe, que ensinou para ele as histórias sobre Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés, de cultura hebraica, tem noção de que Deus não é alguém controlável. Deus não é um fenômeno que eu consigo manipular. Deus é Deus. Por isso Moisés teve medo. Eu fico imaginando que se Deus descesse aqui hoje, irmãos, a primeira reação que nós teríamos é profundo temor. Ele é muito, 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 muito mais potente do que eu e você. Então é natural que se Deus aparecesse na sarça, eu e você ficássemos com medo. Foi o que Moisés sentiu. Agora imagine, o maior império do mundo, o Egito, não está recebendo a visita de Deus. Deus está numa sarça qualquer, numa montanha no meio do deserto de Midian, falando com um homem que é um refugiado. O que é que Deus foi fazer naquela sarça? Por que o autor do universo que fez Saturno, Urano, Netuno, por que é que o autor do universo escolheu descer naquela sarça para falar com aquele homem? Deus vai revelar a sua missão na próxima sessão que nós vamos ler. Veja ali do versículo 7 até o versículo de número 12.
A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: Eu estarei com você. E esse será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Qual é a missão de Deus? Eu vi o meu povo, eu ouvi o meu povo, eu desci para libertar o meu povo. O Egito, na sua potência e na sua violência, está escravizando o povo da minha aliança, e eu vi. Irmãos, olha que verbo bonito. Deus viu. Não é que ele teve conhecimento a partir de algum tipo de revelação. Os olhos dele pousaram sobre o povo de Israel em escravidão, e os ouvidos dele ouviram os clamores do seu povo. Não é salvação meramente por uma questão de que Deus precisa salvar. Ele se envolveu com o sofrimento. Expressão que ele coloca: eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu vi, eu ouvi, eu estive ali vendo o Egito torturando aqueles que eu chamei. E eu vou enviar você, Moisés, para tirar o meu povo da terra do Egito. E aí a gente vê que o coração de Moisés não aceita a missão. E faz sentido. O Egito é a potência. O Egito é a grandeza da terra. O Egito é o maior império do mundo. E Moisés é fugitivo do Egito. Qual que é o exército de Moisés? Ovelha. O que Moisés tem para poder lutar? Tem a si mesmo, com 80 anos. E Moisés está sendo enviado pelo Deus da sarça para combater Faraó, a grande potência do mundo. É natural que Moisés faça a pergunta: Deus, quem sou eu para ir até o Egito? E aí Deus responde: não quem é Moisés. Deus não faz um discurso coaching falando: olha, você é capaz, competente, você tem estruturas mentais maravilhosas. Não. O que Moisés ouve de resposta de Deus é o seguinte: eu estarei com você. Moisés, nós vamos tirar o povo do Egito, não é porque você saiu das águas e é o bebê que conseguiu sobreviver. Nós vamos tirar o povo do Egito porque eu estarei com você. E eu estou dando um sinal. Nós vamos arrancar o meu povo das mãos de Faraó. E quando nós tirarmos o meu povo das mãos de Faraó, vocês vão me adorar nesta montanha. Quem sou eu, Deus? Não importa, Moisés. O que importa é quem estará com você. Quem sou eu, Deus? Não importa, Moisés. Importa que, se Faraó é gigante, o Deus que faz as galáxias se moverem sobre o cosmos estará com você, e nós vamos libertar Israel. Veja que a resposta de Deus é muito interessante. Para encorajar Moisés, Deus coloca o foco não em quem ele é, Moisés. Deus coloca o foco nele mesmo, o autor do universo. E aí o autor do universo, do lado desse homem, não existe império no mundo que venha conseguir sobreviver. É Deus. Mas Moisés tem mais uma pergunta. A última pergunta que Moisés vai fazer é com relação a essa divindade que está ali queimando na sarça. Última seção do texto que leremos, Êxodo 3, versículo 13 até o 15. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que é que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E disse Deus mais ainda a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó me enviou a vocês.
Este é o meu nome eternamente, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Moisés pergunta quem ele era e a resposta é: não pense nisso, estou contigo. Mas agora Moisés tem uma pergunta para Deus: qual é o teu nome? Como é que eu apresento o Senhor para o seu povo? Deus, o Senhor entendeu a missão onde você me colocou? Eu terei que ir ao Egito, e no Egito eu sou odiado pela família de Faraó, mas eu nunca vivi com os hebreus, e os hebreus nem me conhecem direito, porque eu vivi no palácio. Eu pareço muito mais o opressor do que o oprimido. Deus, o Senhor está me mandando para o lugar onde eu sou odiado pelo governo, para falar com um povo que não me conhece. Como é que eles vão saber que de fato o Senhor me enviou? Quais são as credenciais que o Senhor me dá para que eu possa me apresentar a eles? E aí Deus dá o seu nome. Mas o nome de Deus apresentado a Moisés é muito mais do que apenas um vocativo. Deus define quem Ele é. Deus não meramente dá uma expressão: olha, me chame de pai, me chame disso. Não. Deus está dizendo para Moisés: você quer meu nome? Ok, vou te dar quem eu sou, e eu sou o que eu sou. Eu me defino. Eu tenho poder para ser absolutamente tudo que eu definir que eu serei. Eu sou a raiz de todas as coisas, eu sou o início de todas as coisas, eu sou o que eu sou. Não há comparativos. Moisés, não existe um nome que me limita, não existe uma expressão que me contenha. Eu sou. No universo inteiro, se você tentar encontrar algo que seja um comparativo para me definir, você não encontrará. Todo o universo veio de mim. Eu criei, mas eu estava aqui antes. Eu sou o que eu sou. Isso aqui tem um toque interessantíssimo para a cultura egípcia. No Egito, saber o nome da divindade lhe dá poder sobre ela. Se eu sei o nome de Anubis, eu posso controlar Anubis, mas Deus não está dando necessariamente um nome tal qual Anubis tem. Deus está dando a sua definição de pessoa. Eu defino quem eu sou. Moisés, é impossível ter controle sobre mim. Moisés, eu não sou um Deus domesticável, eu sou o que eu sou. Mas, além de ser completamente livre, absolutamente transcendente, o início e o fim de todas as coisas, Moisés, você vai me apresentar de uma outra forma também. Você vai dizer que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó enviou você. Sim, Moisés, eu sou quem eu sou, mas eu escolhi me definir pelo nome de Deus do meu povo. Eu fiz uma aliança com Abraão, eu fiz uma aliança com Isaac, eu fiz uma aliança com Jacó, e eu me defino desse jeito, o Deus do povo de Israel. Olha que maravilhoso, irmãos. Deus está dizendo para Moisés que ele é completamente distinto de toda a criação, que ele é anterior a todo o universo, mas que mesmo sendo transcendente, estando além de todas as coisas, ele definiu-se a si mesmo como Deus daquele povo escravizado. Esse será o meu nome eternamente. Moisés, você pode me chamar pelo nome da minha aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Então, se ele é completamente distinto, livre, totalmente soberano, ao mesmo tempo ele é extremamente próximo, Deus de aliança. E aí, depois de um negócio desses, irmãos, é muito provável que Moisés nunca mais tenha voltado para as ovelhas. Os estudiosos dizem que é bem possível que depois o diálogo com Deus vai continuar. Deus vai dizer: vá a Faraó. Deus vai dar poderes a Moisés, ele vai ter um cajado que vai se transformar em cobra, ele vai poder transformar água em sangue, e as pragas do Egito vão acontecer. Mas voltar para as ovelhas, é bem provável que Moisés nunca mais voltou. Ele foi para o Egito. E Faraó nem sabe, mas no meio do Monte Horebe, dentro de uma sarça, está começando a destruição do maior império do mundo. Deus vai abrir o mar e o povo vai passar em terra seca. Deus derramará praga sobre o Egito, Deus fará chover, Deus fará escuridão, Deus fará com que o Nilo se transforme em sangue, e Deus pisará o império egípcio para tirar o seu povo. Faraó devia estar dormindo de boa lá no palácio dele, mas o fim do seu governo opressor estava com os dias contados. Deus na sarça decretou: eu vou resgatar Israel.
E a partir dessa história, irmãos, que é linda e se torna um marco para o povo judeu, a partir dessa história eu quero pensar em 4 aplicações para a nossa vida como igreja, sobre o que nós devemos fazer quando Deus decide descer. Em Horebe, Deus decidiu descer. E quando Deus decidiu descer, Moisés tomou algumas providências e algumas iniciativas. E Deus também decidiu descer na minha vida e na sua vida. E a gente precisa responder a questão: o que fazer quando Deus decide descer? Primeira aplicação da nossa manhã: quando Deus decide descer, em nome de Jesus, tire as sandálias dos seus pés. Estamos lidando com um Deus santo que não pode ser controlado. Se Deus apareceu na sua vida, e nós cremos que Ele apareceu, se Deus está na sua casa, se Deus está na sua família, se Deus está no seu coração, em nome de Jesus, não há prerrogativas de orgulho que possam se sustentar diante do Deus de Israel. Tire as sandálias dos seus pés. O relacionamento que tem que existir com o Deus da sarça é um relacionamento de profunda humildade. Deus, estou tirando as sandálias, porque uma grande divindade, muito maior do que eu, se colocou diante de mim. Não sou digno de manter o meu status. Então, se Deus descer, como acreditamos que aconteceu conosco, se Deus descer na nossa vida, primeiro passo: tiramos as sandálias dos pés. Ele não é uma divindade, irmãos, que pode ser manipulada ou que pode coexistir com as nossas prerrogativas. Nossas barganhas não controlam a Deus. Ele é quem Ele é. Nossos mecanismos de manipulação não controlam a Deus. Nosso dízimo não controla a Deus. Nossas ofertas de ministério não controlam a Deus. Deus é quem Ele é. O que fazemos diante de um Deus assim? Tiramos as sandálias e nos relacionamos com Ele em questão de humildade. E aqui é tão importante para a gente aprender, irmãos. É tão importante, porque é muito comum que o crente se relacione com Deus não na perspectiva dos pés descalços, mas muito na perspectiva do olhar altivo e orgulhoso. Deus, o Senhor viu quantos missionários eu sustentei ao longo da minha vida por causa do meu dízimo. Deus, o Senhor viu quantas coisas eu fiz lá no meu emprego, na minha família. Deus, comparando com outras pessoas, nossa, como eu sou sensacional. Deus não se relaciona assim. O Deus da sarça exige pés descalços, porque Ele é maior do que qualquer um de nós. E Ele não pode ser manipulado pelas nossas prerrogativas de dignidade. A gente se apresenta completamente vazio diante do Deus da sarça. Primeiro ponto: quando Deus decide descer, tiramos as sandálias dos pés. Ele não é alguém domesticado. Para citar C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, os irmãos conhecem as Crônicas de Nárnia, história que é um paralelo cristão, onde algumas crianças vão para um mundo fictício, e nesse mundo fictício, Nárnia, existe um leão, Aslan, aquele que governa. E é muito bonito que no final de um dos livros que C.S. Lewis escreveu, as crianças estão vendo Aslan indo embora, e elas perguntam: para onde ele está indo? E elas recebem uma resposta de um dos personagens: ele não é um leão domesticável. Ele vai onde ele quer ir, ele faz o que ele quer fazer. Não podemos prendê-lo em cadeias. Deus não é domesticado. Ele é quem Ele é. Então não há cadeias que o prendam, mas não podem existir sandálias nos pés. Segunda lição: quando Deus decide descer, algo é importante: encoraje o seu coração, porque é Deus de aliança. Quando Deus decide descer, encoraje o seu coração. É o Deus da aliança que nos encontra. A palavra aliança na Bíblia tem um sentido tão bonito, meus irmãos, tão especial. Aliança não é meramente um contrato. Aliança é mais. É um envolvimento íntimo. E veja como Deus se definiu dentro da sarça: eu sou o Deus de Abraão. Eu fiz aliança com ele. Eu fiz um contrato íntimo com o meu servo Abraão, de que eu abençoaria, daria uma terra, e de que benditas seriam as famílias da terra por meio dele. Eu sou Deus de aliança, e eu não esqueço a minha aliança. Seja o Egito entre nós, seja Faraó entre nós, eu sou Deus que mantém a palavra. Então, se Ele é Deus que não esquece o combinado que fez conosco, se Ele é Deus que envolveu o coração junto com o nosso, a gente pode tomar muita coragem, respirar muito fundo, pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz,
Porque Yahvé decidiu que estaria conosco. E aí, Faraó pode ser a maior potência mundial. Não existe nada que se sustente quando Deus pisa a terra. Quando Deus decide descer, tire as sandálias dos pés, mas também encoraje o seu coração. É Deus de aliança. Como é que Deus define o que Ele fez com a gente? Deus diz assim: com amor eterno eu te atraí, com laços de misericórdia te prendi, te chamei. Como é que Deus define o que Ele fez com a gente? Escrevi o teu nome nas palmas das minhas mãos. Isaías 49. Como Deus define a aliança que fez com a gente? Salmo de número 100. Somos ovelhas do seu rebanho, somos povo do seu pastoreio. Salmo 23. Ele é o pastor que mesmo no vale da sombra da morte guia o seu povo até águas tranquilas. Quando Deus decide descer, em nome de Jesus, encoraje o seu coração. É Yahvé. E Ele não para. Não para. Você e eu quebramos a aliança muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes eu e você rompemos os nossos laços com Deus. Muitas vezes eu e você estamos aquém daquilo que Ele definiu para a gente. Muitas vezes eu e você não somos os melhores cristãos que nós podemos ser. Mas Deus escreveu a aliança dEle não com o nosso sangue, escreveu com o dEle. E se Yahvé definiu que desceria para nos salvar, então a gente pode tomar muita coragem. Ele cumprirá a sua palavra. Irmãos, sem sandálias, com coragem, existe um terceiro ponto que a gente tem que ter quando Yahvé decide descer. Quando Deus desce, tenha muita esperança, porque Ele vem para libertar. E aqui é tão bonito e é tão especial esta missão de Yahvé. Para que Ele desceu na sarça, no meio do Horebe, no meio do desconhecido, para falar com Moisés? Eu desci para libertar o meu povo. Eu desci para que o Egito não seja mais o definidor do que é Israel. Israel não será mais escravo, porque Yahvé desceu para libertar. Yahvé arrancará das mãos do Egito o povo que Ele escolheu. Deus é libertador. E se Deus fez assim no Egito, meu irmão e minha irmã, há esperança para mim e para você. Ao viciado, independente do que seja vício de droga, bebida, sexo, qualquer coisa, se Deus desceu para libertar, não há cadeias que segurarão aquela pessoa no vício, porque Deus é libertador. Deus e Yahvé desceu para libertar. Ao que tem independência dos seus sentimentos, escravo da amargura ou da tristeza, Deus desceu para libertar. Ao que está debaixo do cativeiro da culpa, porque sabe que é pecador, Deus desceu para libertar. E se Deus desceu para libertar, não há Egito, Faraó, demônio ou pecado que segurarão o povo do Senhor. É Yahvé, Deus de aliança, Deus de justiça, de graça, Deus de misericórdia. Ele fala e as constelações se movem no universo. Ele chama as estrelas pelo nome e todas aparecem diante dele, nenhuma falta. Ele domina o Leviatã, Ele constrói muros, Ele derruba muros, mas Ele é libertador. Então para mim e para você, que sim, somos muitas vezes escravizados pelo pecado, pela angústia, pela tristeza, ou por situações alheias. Para a gente, isso aqui é esperança. Deus desceu na sarça para tirar seu povo do Egito, e isso não ficou restrito àquilo que estava acontecendo no Horebe. Deus não deixou de ser libertador apenas lá, Israel. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 8. Texto muito, muito bonito. Nós leremos 2 versículos de João 8. Essa é uma conversa que Jesus está tendo com os judeus da sua época. E estão perguntando: Jesus, quem é você? Qual é a sua missão? Qual é a sua autoridade? Veja ali, João 8, versículo 36. O que o Senhor Jesus está dizendo. João 8,36. Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Agora no mesmo capítulo, João 8, versículo 58, Jesus Cristo respondeu: em verdade eu lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que Jesus está dizendo aqui? O Deus da sarça, que libertou o povo de Israel com um braço forte, o Deus que fez o mar se abrir,
O Deus eu sou está aqui e chama-se Jesus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente, realmente, vocês serão livres. Glória a Deus por isso. Para mim e para você, irmãos, existe esperança porque Deus desceu no Horebe. Mas mais do que qualquer coisa, porque Deus desceu no Calvário. No Calvário, no estado de maior humilhação, de maior vergonha que essa história já viu, diante de anjos e demônios, no Calvário, Deus desceu para libertar. E não foi de um faraózinho qualquer. Lúcifer foi colocado em derrota por causa do sangue que gotejou no Calvário. O inferno foi colocado em retirada por causa do sangue de Jesus. E uma multidão de pecados foi coberta, porque o verdadeiro amor cobre muitos pecados. No Calvário, o eu sou verdadeiramente libertou seu povo. Glória a Deus por isso. Você tem ideia, irmão? Isso faz o apóstolo Paulo escrever que nem anjos, nem demônios, nem principados, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele foi o bom pastor. Isaías 56, viu Deus que não havia quem pudesse libertar, quem podia se salvar. Então ele se vestiu de couraça, armou-se e com braço próprio trouxe salvação. Por último, temos uma lição. Quando Deus decide descer, primeiro tire a sandália dos seus pés, não pode ser controlado. Segundo, quando Deus decide descer, encoraje o seu coração, é o Deus da aliança do nosso lado. Terceiro, quando Deus decide descer, tenha esperança, Ele veio para libertar. Quarto, quando Deus decide descer, cante em adoração, esse é o sinal de que nós fomos redimidos. O que é que Deus faria como sinal de que Ele libertou seu povo? Vocês virão a este monte, e nesse monte vocês me adorarão. Eu vou tirar vocês do Egito, do meio das pirâmides, do meio do Saara, e neste monte vocês me adorarão. Porque quando Yahvé decide descer, Ele nos liberta para quê? Para o louvor da sua glória e da sua graça. Qual você acha que é o fim daqueles que confiam em Yahvé? Qual é o fim daqueles que colocam sua esperança e expectativa no Deus da sarça? É música. Eu e você que confiamos em Jesus, seremos de uma vez por todas libertados. Um dia até da própria morte. Ela poderá nos engolir, mas o Senhor Jesus nos arrancará das bocas da morte. E naquele dia, qual será o nosso fim? Nós cantaremos. Nós celebraremos em adoração plena ao Senhor no seu santo monte, dizendo a Ele: glória, majestade, poder e domínio sejam dados a Ti, ó Deus, porque foste morto, e com o Teu sangue comprastes para Ti homens de toda tribo, povo, língua e nação, e ao nosso Deus os constituístes reino e sacerdócio, e eles reinarão com o Senhor para sempre. Quando Deus nos liberta, o que Ele traz para a nossa existência é música. E Yahvé nos tirou do Egito, e Yahvé nos tirou do inferno, por isso nós o adoramos. Então veja que lindo é esse texto. É um convite para tirar as sandálias, é um convite à coragem, é um sinal de esperança, e é um invocativo ao louvor. Deus nos chamou.